Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar em começar algo novo? Aquela voz interna que sussurra: e se eu falhar? E se der tudo errado? Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. O medo de falhar é um dos maiores bloqueios que impedem as pessoas de saírem do lugar e realizarem seus sonhos. Mas e se eu te dissesse que o fracasso não é um fim, mas um aprendizado? Que cada erro é um degrau que te leva ao sucesso. Hoje, você vai aprender como reprogramar sua mente para superar o medo de falhar, enxergar os desafios como oportunidades, e dar o primeiro passo rumo a uma nova realidade. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar técnicas eficazes para vencer essa barreira mental, e começar sua jornada com confiança e determinação. O medo de falhar é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos que paralisam indivíduos, impedindo-os de avançar em direção aos seus objetivos e de transformar sonhos em realidade. Esse temor, muitas vezes silencioso e arraigado, age como uma corrente invisível, mantendo as pessoas presas à zona de conforto, mesmo quando insatisfeitas. Mas, e se em vez de encarar o fracasso como um abismo sem volta, você começasse a vê-lo como um professor implacável, cujas lições moldam resiliência, criatividade e sabedoria? E se cada erro não fosse um motivo de vergonha, mas uma prova de que você está se movendo, experimentando e crescendo? De onde vem esse medo paralisante? A raiz desse pavor está profundamente entranhada em nossa formação. Desde a infância, somos condicionados por sistemas sociais e educacionais a associar erros a punições ou julgamentos. Na escola, por exemplo, uma nota baixa não era tratada como um indicador de aprendizado, mas como um sinal de incapacidade, seguido de comparações constrangedoras ou repreensões. No ambiente profissional, esse padrão se repete. Um equívoco em um projeto pode ser interpretado como falta de competência, gerando críticas ou até ameaças à estabilidade. Com o tempo, nosso cérebro internaliza uma narrativa perigosa: errar é inadmissível, e passa a evitar riscos a qualquer custo, mesmo que isso signifique estagnar. A cultura do perfeccionismo e seu preço oculto. Vivemos em uma sociedade que celebra a perfeição instantânea, especialmente nas redes sociais, onde sucessos são exibidos como conquistas rápidas e sem obstáculos. Essa distorção alimenta a ideia de que o fracasso é uma anomalia, não um passo natural do caminho. No entanto, por trás de toda a história de sucesso que parece fácil, há uma realidade oculta, horas de tentativas, ajustes e, sobretudo, recomeços. O verdadeiro preço do perfeccionismo é a paralisação, medo de começar, medo de compartilhar ideias, medo de dar o primeiro passo. Os grandes exemplos que reescreveram a narrativa do fracasso. A história está repleta de visionários que transformaram derrotas em degraus. Thomas Edison, ao ser questionado sobre suas 1000 tentativas frustradas antes de criar a lâmpada, respondeu: "Não falhei 1000 vezes. A lâmpada foi uma invenção de 1000 etapas." Walt Disney, por sua vez, foi demitido de um jornal por falta de criatividade e enfrentou falência antes de construir a Disney. J.K. Rowling, enquanto escrevia Harry Potter, era uma mãe solo vivendo com auxílio governamental e colecionou 12 recusas de editoras antes de encontrar alguém que acreditasse em sua magia. O que esses ícones compartilham? A mentalidade de aprendizagem contínua. Eles não atribuíram um peso moral ao erro, viram-no como dados valiosos para ajustar a rota. Como ressignificar o fracasso e libertar seu potencial? 1. Desconstrua a culpa. Transforme o julgamento em combustível para a evolução. A culpa, quando não canalizada, funciona como uma âncora emocional. O questionamento "por que eu falhei?" muitas vezes leva a respostas autodepreciativas. "Porque não sou bom o suficiente" ou "porque não mereço", reforçando um ciclo de insegurança. A mudança começa ao substituir essa pergunta por "o que posso aprender aqui?" Essa simples reformulação ativa a mentalidade de crescimento, um conceito da psicologia desenvolvido por Carol Dweck, que enfatiza a capacidade de desenvolver habilidades através do esforço. Exemplo prático: imagine que você não foi promovido no trabalho. Em vez de culpar sua falta de talento, analise: quais habilidades preciso aprimorar? Que feedbacks posso buscar? A curiosidade desarma a autossabotagem e abre portas para estratégias concretas,
como cursos, mentorias ou novos métodos de organização. 2. Celebre pequenos fracassos. Treine sua resiliência em laboratórios de baixo risco. Fracassar em grandes projetos pode ser paralisante, mas experimentar tropeços controlados é como imunizar a mente contra o medo. Comece com desafios que tenham menos consequências emocionais ou práticas. Faça um curso de fotografia e permita-se tirar fotos ruins sem julgamento. Tente uma receita nova e ria do resultado, mesmo que desastre. Compartilhe uma ideia inacabada em uma reunião e observe as reações sem medo. Essas experiências funcionam como simulações de resiliência, ensinando seu cérebro a processar contratempos sem entrar em modo de defesa. Com o tempo, você naturalmente levará essa coragem para áreas mais significativas da vida. 3. Busque referências reais. A beleza das histórias imperfeitas. Nas redes sociais, vemos apenas os highlights da vida alheia, promoções, viagens, conquistas. Mas é nas biografias e documentários que descobrimos a verdadeira jornada dos ídolos. Estude a trajetória de Elon Musk. Antes da Tesla e da SpaceX, ele foi demitido da própria empresa, Zip2, e quase faliu com o PayPal. Leia sobre Oprah Winfrey. Ela foi rejeitada como âncora de TV por não ter o perfil antes de construir um império midiático. Explore a história de Michael Jordan. Cutucado do time escolar de basquete, ele usou a rejeição como motivação para treinar obsessivamente. Essas narrativas mostram que o fracasso não é um desvio do caminho. É o caminho. Plataformas como Masterclass, biografias, exemplo, Show Dog, de Phil Knight, e podcasts, como How I Built This, são ótimos recursos para mergulhar nessas lições. 4. Redefina o sucesso. A arte de seguir em frente. A sociedade vende o sucesso como um destino final. Quando eu tiver X, serei feliz. Mas, como bem definiu Ariana Huffington, o verdadeiro sucesso é um processo de persistência inteligente. Metáfora poderosa. Imagine um navegador em alto mar. Seu objetivo não é evitar todas as tempestades, impossível, mas aprender a ajustar as velas, ler as cartas náuticas e seguir navegando, mesmo com ventos contrários. Cada onda quebra, mas o barco avança. Pergunta-chave: o que eu consideraria sucesso se não houvesse pressão externa? Talvez seja simplesmente continuar tentando, honrando seus valores e crescimento pessoal. Exercício final: crie seu diário de falhas transformadoras. Registro por uma semana. Anote 3 situações que não saíram como planejado. Para cada uma, escreva uma lição prática, exemplo, aprendi que preciso delegar tarefas. Uma ação concreta para melhorar, exemplo, vou treinar comunicação assertiva. Um motivo para agradecer pelo ocorrido, exemplo, isso me mostrou uma fraqueza que posso fortalecer. Ao final, você terá um mapa de autoconhecimento e um lembrete tangível de que fracasso é informação, não identidade. Como disse Brené Brown, vulnerabilidade não é fraqueza, é a maior medida de coragem. Permita-se ser um aprendiz, não um prisioneiro do perfeccionismo. Técnicas avançadas para fortalecer sua mentalidade antifrágil. Agora que você já compreende a filosofia de transformar fracassos em alicerces, é hora de mergulhar em estratégias concretas para reprogramar sua relação com os erros e construir uma resiliência que não apenas resiste às quedas, mas se fortalece com elas. Vamos além da teoria. Estas são ferramentas para ação. 1. Reestruturação cognitiva. Domine o diálogo interno. Seu maior inimigo não está fora, mas dentro da sua mente. Pensamentos como não sou capaz ou isso vai dar errado são sabotadores invisíveis. A reestruturação cognitiva, técnica da psicologia comportamental, ensina você a desafiar esses padrões. Passo a passo. Identifique o pensamento negativo, exemplo, vou falhar na apresentação. Questionamento científico, que evidências concretas sustentam essa ideia? Já falhei antes e o que aprendi com isso? Substitua por afirmações orientadas para o crescimento. Estou preparado e posso adaptar-me durante a apresentação. Mesmo que cometa um erro, isso não anulará meu conhecimento. Amplie o contexto. Lembre-se de situações passadas em que superou expectativas.
Exemplo prático. Steve Jobs, ao ser demitido da Apple em 1985, poderia ter internalizado "sou um fracasso". Em vez disso, usou a reestruturação para criar a Next e a Pixar, dizendo: a demissão foi o melhor remédio para o peso do sucesso. 2. Exposição progressiva ao medo. Treine sua coragem como um músculo. O medo é como um monstro que cresce na escuridão da evitação. A exposição progressiva, usada até por forças especiais, ensina você a desensibilizar-se gradualmente. Como aplicar? Hierarquize seus medos, liste situações que provocam ansiedade, do menos ao mais assustador. Comece pelo nível 1, se tem medo de falar em público, comece gravando um vídeo para si mesmo, depois compartilhe com um amigo, depois em uma reunião pequena. Celebre cada microconquista, cada passo é uma prova de que o medo não controla você. Caso inspirador. A escritora Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar, Amar, enfrentou o medo de críticas após o sucesso estrondoso do livro. Para escrever a assinatura de todas as coisas, expôs-se a pesquisas complexas e feedbacks rigorosos, dizendo: a coragem é uma disciplina, não um dom. 3. Visualização criativa. Programe seu cérebro para o sucesso. Atletas olímpicos como Simone Biles e empreendedores como Sarah Blakely, fundadora das Spanx, usam essa técnica não para pensar positivo, mas para criar mapas neurais de ação. Método eficaz. Visualização processual. Não imagine apenas o resultado final, mas os passos para chegar lá. Veja-se estudando, praticando, ajustando estratégias. Incorpore emoções. Sinta o frio na barriga antes de uma reunião importante, a satisfação após concluir uma tarefa difícil. Isso prepara seu corpo para a realidade. Use âncoras sensoriais. Associe a visualização a um gesto, exemplo, pressionar o polegar e o indicador, para ativar a confiança em momentos-chave. Neurociência por trás da técnica. Estudos mostram que a visualização ativa as mesmas áreas do cérebro que a execução real, fortalecendo conexões sinápticas. É como um simulador mental para a excelência. 4. Mindfulness e autorregulação. Domine o turbilhão emocional. O medo do fracasso muitas vezes surge de uma mente projetada no futuro. O mindfulness traz você de volta ao poder do agora, onde a ação é possível. Práticas para integrar no dia a dia. Respiração 4, 7, 8. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8. Repita 3 vezes antes de decisões importantes. Diário do presente. Registre 3 coisas que você está fazendo bem neste exato momento. Exemplo: estou respirando, estou lendo para evoluir. Pergunta de aceitação: o que posso controlar agora? Foque nisso e liberte o resto. Exemplo de impacto. Ray Dalio, bilionário do mercado financeiro, atribui seu sucesso ao mindfulness. Em Princípios, ele escreve: a calma não é a ausência de caos, mas a habilidade de navegar nele. 5. Ciclo de aprendizado rápido. Fracasse com inteligência. Errar não basta, é preciso extrair dados do erro. Esse ciclo, usado por empresas como a SpaceX, que celebra testes não destrutivos, envolve agir, tome uma decisão, mesmo com informações limitadas. Medir, analise resultados sem julgamento pessoal, o que funcionou, o que não funcionou. Aprender, identifique padrões, exemplo, preciso validar hipóteses antes de escalar. Iterar, aplique o aprendizado imediatamente. Exercício prático. Após um projeto frustrado, faça uma autópsia sem culpa. Liste 3 fatores externos que influenciaram. Liste 3 habilidades que você desenvolveu no processo. Defina uma mudança de processo para a próxima tentativa. A arte de seguir em frente. O fracasso não é um obstáculo no caminho, é o caminho se revelando. Como disse o poeta T.S. Eliot, só aqueles que se arriscam a ir longe demais podem descobrir o quão longe se pode ir. Agora, pergunte-se: qual medo você vai encarar esta semana? Como pode usar uma dessas técnicas para transformá-lo em degrau? Lembre-se, a grandeza não está em evitar quedas, mas em aprender a cair para frente. Comece hoje.
O mundo pertence aos que insistem, não aos que esperam. E assim chegamos ao fim desta jornada, mas é aqui que a sua verdadeira história começa. Cada grande invenção, cada obra-prima, cada legado que admira hoje foi construído não por pessoas que nunca caíram, mas por aquelas que escolheram se levantar uma vez a mais do que fracassaram. O medo de errar não precisa ser sua prisão, pode ser sua bússola, apontando para onde você precisa crescer. Você já tem todas as ferramentas: a ciência da reestruturação cognitiva, a coragem da exposição progressiva, o poder da visualização criativa e a clareza do mindfulness. Agora, a questão é: o que você fará com isso? O mundo não precisa de mais perfeição, precisa da sua ousadia em tentar, mesmo sabendo que pode falhar. Como disse Maya Angelou, você não pode usar a criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. Sua capacidade de se reinventar é infinita. Então, respire fundo, dê o primeiro passo, e deixe que cada tropeço seja o combustível que impulsiona você à frente. Se este conteúdo ressoou em você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre mindset e crescimento pessoal. Deixe nos comentários: qual técnica você vai aplicar primeiro? Queremos saber como você vai transformar medo em força. O sucesso não é para os que nunca falham. É para os que nunca desistem. Gratidão por você estar aqui, até a próxima, e nunca se esqueça: o mundo espera pela versão mais corajosa de você.